Hoje nós vamos começar mais uma longa jornada, tendo eu, será certamente mais de um ano de pregações no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. São 28 capítulos, obviamente não se prega um capítulo a cada domingo, isso depende muito da própria estrutura do texto, os irmãos já conhecem a dinâmica, como se dá, mas eu espero que essa exposição seja tão boa, tão agradável para o povo de Deus, tão edificante para a igreja, como foi a exposição de Mateus. Hoje, eu falei pela manhã, que meu objetivo seria pregar todo o livro de Atos. Veja, eu não estou sendo aqui, estou tentando aqui fazer algo impossível. É possível você pregar um capítulo todo, é possível pregar num versículo só, é possível pregar num livro todo. Obviamente que não é na mesma estrutura de um sermão comum, onde você vai verso por verso, capítulo por capítulo, não seria assim. Então, o que os irmãos vão ter hoje é muito mais um panorama de Atos dos Apóstolos do que uma pregação, de capítulo por capítulo. Mas meu objetivo é que os irmãos compreendam quem é o autor de Atos, quais foram os motivos pelos quais esse livro foi escrito, qual é a estrutura do livro, qual é a teologia do livro, quais são os propósitos de Deus para a igreja quando nos trouxe o livro de Atos dos Apóstolos e nos entregou na Escritura. Então, rogo a Deus que nos abençoe nessa caminhada, irmãos. Convido a igreja a abrir o livro de Atos, capítulo 1, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 5 de maneira introdutória. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, fui elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Agora verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Espírito Santo de Deus, Senhor Deus Pai, Filho bendito do Senhor, a Trindade Santíssima foi quem escreveu esse livro por meio de um homem. E ao Senhor nós rogamos agora, Pai. Quão bom foi passear pelos evangelhos, pelas ruas, pelas praças que o Senhor pregou, subindo e descendo dos montes com Cristo, o nosso profeta, vendo não apenas pregar, mas curar, e não apenas curar o corpo, mas a alma, porque Ele perdoava pecados, é o nosso sacerdote. E ao final dos evangelhos perceber como o reino de Deus chegou, como Cristo é o Rei dos Reis. Agora nós rogamos a Ti, Senhor, Deus da terra, Senhor da igreja, nos abençoa nessa noite, Senhor Deus, desde o menor até o maior, para que possamos começar a entender o texto de Atos, ver Cristo revelado aqui. Pedimos também, Senhor Deus, pela Tua misericórdia sobre o pregador da palavra, que seja, mais uma vez, boca Tua em nosso meio. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos, o Senhor da igreja. Amém. Qual o modelo de igreja que é bíblico? Ora, essa ideia de se ter modelo já é estranha à Escritura, né? Ou se ter modelos.
no plural. Porque hoje você tem, por exemplo, a igreja para o jovem. Então a igreja que ela está pautada na juventude. Ela muitas vezes fez uma pesquisa, ela pensou, ela se estruturou, ela fez um plano estratégico para atender o jovem. E ela segue firmemente esse plano para atender a necessidade do jovem. Existe o subgrupo do jovem, não é só jovem, mas é o jovem surfista. Então você tem agora uma igreja no modelo de um jovem que gosta de surf. Então essa igreja ela vai ser pensada, ela vai ser estrategicamente modelada para atender a necessidade do jovem surfista. Vai ter a igreja que tem um tradicionalismo, não por ser tradicional em termos de ter uma herança tradicional, mas porque ela foi a igreja mais pensada naqueles que são já de terceira idade e que não querem um louvor muito animado, nada desse tipo, mas uma igreja mais tradicional. Aí você tem a igreja missionária. A fulano de tal, a igreja dele é muito boa, é uma igreja missionária. O outro vai dizer, não, a minha igreja, né, o foco dela é evangelismo. Nós temos o nosso ministério é ministério de evangelismo. Já há uma outra opção que é, a nossa igreja, na verdade, ela é pautada na ação social. Ela é reconhecida porque ela ajuda o pobre. E é interessante, irmãos, porque Atos dos Apóstolos é justamente os primeiros passos da igreja que foi constituída por Cristo nos evangelhos. Então, deste livro, você pode, né, entender o que é a igreja, por exemplo. Quais são os critérios para você conhecer a igreja? Qual é o modelo bíblico de igreja? Qual o sistema de governo a Escritura nos trouxe? Qual é o foco da igreja? Se é evangelismo, se é missões, se é ação social ou coisa do tipo. Que igreja o Senhor deixou na terra? Qual o modelo de igreja bíblico? Esse é nosso objetivo. Saber como a igreja primitiva vivia, como ela foi revelada pelo Senhor. Durante os 28 capítulos, nós vamos ver vários temas ligados a essa verdade. Mas é interessante, irmãos, começar por uma introdução ao livro, porque ainda que você tenha um texto que você pode ler e conhecer a respeito, nem sempre as coisas estão tão claras assim. Preste atenção nisso. Se todo um texto como esse fosse claro e óbvio para qualquer um, certamente, e a conclusão fosse sempre a mesma ao ler Atos, nós não teríamos tantas denominações assim. Porque se Atos nos traz a verdadeira interpretação a respeito do modelo bíblico de igreja, nós não deveríamos ter centenas de denominações, mas uma denominação. Logo, não é tão simples assim entender esse texto. A linguagem do texto não é a linguagem própria da nossa época. A língua que foi escrita não é a nossa língua materna. O contexto que viviam os apóstolos não é o nosso contexto. Os costumes eram outros. Então, termos que no nosso tempo tem uma conotação, aqui tem outros. Por exemplo, você vai falar a respeito de dividir com o necessitado. Abra comigo, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. A partir do verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Veja, começa o problema aqui. Ora, eles tinham tudo em comum, logo era uma comunidade, ninguém tinha nada que era seu. Será que é isso que o texto está dizendo aqui? Verso 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Veja, com base nesse texto, em Atos dos Apóstolos, se criou um modelo de igreja. Um modelo de igreja que percebe apenas o objetivo da ação social. Não só isso, se criaram as igrejas socialistas, onde o evangelho é pautado numa visão marxista
da vida. Mas o texto não está dizendo isso. O texto não é nenhuma dessas coisas. O que a igreja vivia era uma comunidade da fé. O que é isso? Espontaneamente as pessoas, quando viam que havia um necessitado, vendiam suas propriedades. Logo, se eu vendo minha propriedade é porque existe propriedade. Se não existisse, não havia venda de propriedade. O princípio da propriedade particular, ele permanece. O que diferencia é que depois da pregação de Pedro, no começo de Atos 2, houve uma mudança de coração. O texto diz aí, veja, verso 37. Ouvindo eles estas coisas, que coisas são essas? A pregação de Pedro. Compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a pregação do Evangelho transformou o coração desse povo e imediatamente transformou a vida. Logo, quando eu vejo um irmão necessitado, eu não posso ficar parado, eu tenho que, como numa comunidade, dividir com ele a minha propriedade. É minha propriedade, mas eu vou dividir com meu irmão. Mas ninguém me obrigou a isso. Foi o Evangelho que mudou a minha vida. Agora veja quando isso não é feito dessa maneira. Em Atos também, Atos capítulo 4, verso 32. Começa com a maneira correta e no capítulo 5 vem o exemplo do erro. Da multidão dos que creram era um coração e a alma, verso 32. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Veja, ninguém considerava na prática, mas em tese era, porque eles vão dividir o que é próprio deles. Veja, verso 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Veja, esse texto já dá margem para outro modelo de igreja. É um modelo de que você, quanto mais você dá, mais você recebe. Então veja só. Se você realmente compreendeu o Evangelho, quanto mais você dá, mais você recebe, porque isso aqui é uma comunidade e o Senhor está abençoando essa comunidade dessa maneira. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Essa aqui é a igreja de Jerusalém. Vocês vão ver, tanto em Atos como depois nas cartas, que essa igreja, quando passou da medida nisso aqui, de sair distribuindo entre os necessitados, sem ter cuidado com sua propriedade privada, eles sabem onde eles acabaram? Pobres. Falsa compreensão da verdade levou a igreja de Jerusalém à pobreza. Depois teve que ser ajudado por outra igreja. Porque o que está sendo dito aqui é o seguinte: voluntariamente eles contribuíam para a glória do Senhor. Capítulo 5, o que é que vai ser dito? Ananias e Safira. Eles vendo que quando esses homens davam à igreja, eles recebiam glória, não glória nessa terra, mas glória diante do Senhor e paz no coração. Então Ananias e Safira disseram: nós vamos fazer a mesma coisa. Só que quando eles foram dar, não deram o que tinham acordado, e aí foram punidos pelo Senhor. O Espírito Santo de Deus. Pedro vai dizer: vocês não mentiram a um homem, vocês mentiram ao Senhor, porque você não tem obrigação nenhuma de dar nada além daquilo que já é obrigação. Mas quando você se compromete com a casa do Senhor e não faz, você não mente para a igreja, você mente para o Espírito Santo de Deus. Então veja, é um conceito bíblico, repartir com o necessitado. Mas se você não compreende o cerne do texto de Atos, você chega ao ponto de pensar em abrir e em buscar uma igreja que ela se molde a uma coisa ou se molde a outra. Por isso, irmãos, a importância de pararmos um tempo aqui nesse primeiro sermão para entendermos quais são os termos de Lucas, que tempo ele vivia, qual era a vida que esse povo tinha, por que tudo isso aconteceu,
Qual o objetivo de Atos dos Apóstolos? Voltando para o capítulo 1, depois dessa introdução à introdução, é lícito que nós identifiquemos quem é o autor. Eu já falei várias vezes aqui que Lucas é o autor, mas nos textos que nós lemos, e se você ler todo o livro de Atos, você não vai ver o nome de Lucas sendo citado nem uma só vez. É interessante. Mas isso não depõe contra ele como autor, por um motivo óbvio. Se você lê Mateus, Marcos, e João, e o próprio Lucas, o Evangelho de Lucas, nenhum deles se identifica no texto. Porque eles preferem não colocar o nome deles ali. E quando eles colocam na terceira pessoa, mas não se identificam como sendo o autor. Eles estão tentando preservar uma verdade. A autoria do Evangelho não é humana. A autoria do Evangelho é divina. Por meio de um autor humano, é Deus que fala à congregação. Mas essa autoria divina, ela pode ser identificada aqui nesse texto. De outra forma, abra comigo Atos 16. Além dessas evidências internas que eu vou dar aos irmãos agora, existem muitas outras evidências externas. Por exemplo, no século II, os pais da igreja já identificavam o livro como sendo chamado Atos dos Apóstolos, e a autoria de Lucas. Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas. Mas Lucas não colocou assim no texto, no manuscrito. Não colocou que o livro era dele. Mas no segundo século, então a evidência externa já é muito forte, muito próximo ali da escrita do texto. Mas veja Atos 16, verso 10. O que é que nos ensina? A partir do verso 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia no dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. O nome de Lucas não está aparecendo aqui. Mas você percebe que o narrador, ele é um narrador que conhece a história como testemunha ocular. Ele estava lá. Ele é uma pessoa que acompanhava Paulo por todas essas andanças. Isso vai acontecer novamente no capítulo 20, no capítulo 21 e no capítulo 27. Ele andava com Paulo. Ou seja, o autor de Atos foi alguém que andou com o apóstolo Paulo. E é por isso, irmãos, que Atos está colocado aqui no cânon bíblico, na organização da Bíblia. Apesar de ser um livro de Lucas, ele não está entre os evangelhos, porque não é um evangelho. Ele está entre os evangelhos e as cartas. Porque para você entender as epístolas de Paulo, de Pedro, de Tiago, você precisa primeiro passar por Atos. Por isso que a gente não pula dos evangelhos para a carta, porque Atos é o meio do caminho. É o livro da história que vai nos contar aquilo que é pano de fundo para as cartas. Por isso aqui é citado, veja, ele passa pela Macedônia, ele entra numa cidade, ele sai de outra cidade, ele chega à cidade de Tiatira, que são cidades que vão ser muitas vezes citadas na epístola. Então esse homem está dando aqui o pano de fundo das cartas e está fazendo isso para que você conheça depois as cartas de Paulo. Agora, Paulo vai identificar que alguém andava com ele na sua carta. Carta aos Colossenses, capítulo 4. Abra comigo. Colossenses 4, verso 14. Nas saudações finais da carta, Paulo diz assim: saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Veja,
Pela passagem na cidade de Colossos, quem estava com ele? Lucas, o médico amado. Ele identifica, inclusive, a ocupação de Lucas. Ele era médico. Agora abra comigo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Verso 11. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Essas são as últimas palavras de Paulo antes de morrer. Lucas acompanhou Paulo não só durante a vida, mas até a morte. Portanto, quem escreveu Atos dos Apóstolos, sem dúvida alguma, foi um médico amado chamado Lucas. Interessante isso, porque se você voltar agora não para Atos, mas voltar para o primeiro livro, né, que Lucas escreveu, veja que em Atos ele começa dizendo assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ou seja, se esse é o segundo, qual é o primeiro? O primeiro é o Evangelho de Lucas. Volte comigo para Lucas. Lucas capítulo 1. Qual era a outra ocupação que Lucas teve, além de ser médico e companheiro de Paulo? Capítulo 1, verso 1. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram que os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Interessante, ele diz aqui, muitos já narraram essa história, verso 1, e de maneira coordenada falam sobre isso entre nós. E depois ele vai dizer que não era ele uma testemunha ocular, porque ele teve que fazer uma pesquisa. Preste atenção, Mateus andava com Cristo, Lucas, João, todos eles andaram com o Senhor. Mas Mateus, Marcos e João. Mas Lucas não. Lucas não teve esse privilégio de ser testemunha ocular do que aconteceu com Cristo. Mas nem isso mesmo fez com que ele parasse com o seu objetivo. O objetivo era dar uma compreensão ordenada a um homem chamado Teófilo, que nós vamos conhecer daqui a pouco. E qual era o objetivo dele? Fazer uma pesquisa que trouxesse a fé mais firme a esse homem chamado Teófilo. Então, o que é que ele faz? Ele faz uma acurada, veja, verso 3. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te escrito. Então, o Lucas começou uma obra que tem volume 1 e volume 2. O volume 1 se chama Evangelho segundo Lucas. O volume 2 se chama Atos dos Apóstolos. E como ele conseguiu escrever esse livro? Ele fez uma pesquisa bem feita, acurada, fiel. Ele reuniu informações, tantas informações que não deu num livro só. Então ele escreveu um evangelho, depois ele escreveu o livro de Atos. A profissão de Lucas era médico. Ele era médico, agora nós conhecemos ele como historiador, e era um grande conhecedor da língua grega. O grego que foi escrito no Novo Testamento é chamado grego koiné, ou seja, grego popular, grego mais comum. O grego que era mais usado entre os filósofos era o chamado grego clássico. E todos os autores do Novo Testamento eles usam geralmente o grego koiné, o popular. Mas Lucas, em algumas partes do texto de Atos, principalmente, ele usa praticamente seções inteiras de grego clássico. Porque ele era um médico, conhecedor da língua, bom historiador. Deus resolveu separar um homem
que tinha boa cultura para fazer a vontade dele. Deus escolheu também Pedro, pescador, homem simples e rude, e disse a ele: Pedro, tu me amas, então pastoreia a minha igreja. O próprio Cristo olha para esse homem de muita cultura e diz: escreve a minha palavra. Porque um dos temas de Atos é: Deus não faz acepção de pessoas. Ele usa um médico, ele usa um engenheiro, ele usa a dona de casa, ele usa o desempregado, ele usa o velho, ele usa o novo, ele usa o jovem. Deus não faz acepção de pessoas. Ele usa quem Ele quer. Você se lembrar, por exemplo, de Moisés. Quem era Moisés? Volte comigo para Atos 7. Atos capítulo 7. A partir do verso 20. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto à filha de Faraó, o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Um homem poderoso em palavras e obras, ele foi levado para a casa de Faraó, e diz o Antigo Testamento, ele conhecia toda a cultura do Egito. Porque depois Deus vai usá-lo justamente para falar com o Faraó, usando inclusive o conhecimento cultural que Moisés tinha, e assim libertar o seu povo. Conhecimento, doutrina, que Lucas diz, eu fiz uma acurada pesquisa, veja, fazer uma grande pesquisa bíblica, se aprofundar nos textos bíblicos, amar, conhecer mais a palavra de Deus, isso nunca vai lhe afastar de Deus. Porque quanto mais Lucas pesquisava, mais ele glorificava o Senhor. Quanto mais ele conhecia os detalhes da doutrina, mais ele dava glória a Deus, mais ele era usado. Porque, irmão, se é verdade que Deus usa quem Ele quer, quando Ele vai usar um pastor, um ministro do Evangelho, não pode esse homem ser ignorante. O que mata uma igreja não é doutrina, o que mata a igreja é ignorância. Leia Romanos, capítulo 1 até o capítulo 11. É só doutrina, meu irmão. Você vai ter predestinação, eleição, você vai ter Paulo falando sobre judeus e gentios, a união da igreja, a depravação total. Depois que ele diz que Deus juntou numa única igreja judeus e gentios, aí ele chega a dizer isso, veja, Romanos capítulo 11, verso 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esse é o final dos escritos de Paulo a respeito de doutrina. A doutrina leva à doxologia, a doutrina leva à glorificação de Deus. Porque quanto mais eu aprendo sobre eleição, predestinação, igreja, governo de igreja, ministros, quanto mais isso é apresentado a mim, mais eu sou humilhado, mais eu vejo a glória do Senhor. O que mata a igreja não é doutrina. O que mata a igreja é ignorância. Alguém vai dizer, mas Atos é um livro histórico, não é um livro doutrinário. Ora, vai dizer isso aos apóstolos que
e por ali andavam pregando o Evangelho. E, obviamente, ensinando a doutrina. E quem eles ensinavam? De onde procede essa doutrina? Volte comigo para Atos. Atos capítulo 1. Interessante, porque o debate a respeito do título é muito grande. O título é Atos dos Apóstolos. E aí você vai pensar, então quando eu ler Atos dos Apóstolos, obviamente, eu vou ver as ações dos apóstolos, né, se dando ao longo dos 28 capítulos. Mas eu preciso dizer a você que só há um texto onde vai ser citado os apóstolos, todos. Atos 1, verso 13, a lista dos apóstolos. Depois, o texto vai se concentrar em Paulo e em Pedro. Então alguém vai propor, e já propôs, Atos de Paulo e Pedro. Não é um bom título. Outros vão dizer, é Atos do Espírito Santo, porque na descida do Espírito Santo a igreja começou a crescer. Mas eu queria que você observasse como Lucas começou o texto. E aí nós podemos definir melhor um título para esse texto. Ele diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então veja, Lucas está dizendo aqui qual foi o propósito do primeiro livro. Foi falar desde o nascimento até a assunção de Cristo, a ascensão dele aos céus. Então o Evangelho ele é caracterizado por falar da vida de Cristo. Por isso é Evangelho de Lucas, ou segundo Lucas. Mas agora ele não vai falar mais da vida, mas de atos que Cristo continua a fazer, porque ele diz, todas as coisas que Jesus começou a fazer, ou seja, não terminou. Ele começou, mas ele não terminou, nem a fazer, nem a ensinar. Logo, você tem que entender Atos como a continuação do que Jesus fazia nos evangelhos. Por meio de quem? Verso 8. A partir do verso 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou, mas pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. Isso aqui, se você voltar para Lucas 24, a partir do verso 44, que é o último texto de Lucas no Evangelho, exatamente o que Cristo está dizendo lá. Eu estou indo, mas vocês não saiam daqui de Jerusalém, até que o Espírito desça. Então, o pensamento dos discípulos foi, Jesus foi embora, e agora? O que a gente vai fazer? Ele deixou uma última ordem. Não saiam enquanto o Espírito não desça. Então, quando Jesus vai embora, ele parou de fazer e ensinar diretamente. Então ele diz, o Espírito vai descer em Atos, e vocês vão ser minhas testemunhas. O que é que uma testemunha faz? Fala a respeito do que viu. Então, como é que Cristo vai continuar fazendo e ensinando? Por meio dos apóstolos. Aí você deve se lembrar do que o último texto de Mateus nos falou, Mateus 28, a partir do verso 18. Toda a autoridade me foi constituída nos céus e na terra. Então ele diz, ide por todas as nações, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja, aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra delegou os discípulos, em Mateus 28. Logo, a autoridade de Cristo foi repassada para os apóstolos e, consequentemente, para toda a sucessão apostólica. Quando os pastores da igreja pregam e ensinam, é Cristo que prega e ensina. Porque desde que ele ascendeu aos céus, ele nos ensina e ele faz grandes prodígios no nosso meio, por meio
dos seus ministros. A igreja não está órfã, irmão. A igreja não foi deixada sozinha nesse mundo. Deus constituiu ministros que fazem e ensinam tudo de acordo com a sua palavra. O texto que eu vou citar agora é bem conhecido dos irmãos, foi citado inclusive de manhã, mas eu preciso que você abra novamente. Efésios capítulo 4. Efésios 4. A partir do verso 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura e plenitude de Cristo. Ou seja, entre a subida de Cristo para os céus e o seu retorno, ele deixou os pastores e mestres, que têm um objetivo no seu ministério: fazer e ensinar tudo aquilo que Cristo fez e ensinou. Eles são os representantes imediatos de Cristo na terra. E eles vão conduzir a igreja ao aperfeiçoamento da fé. O propósito, nós temos pastores e mestres, como vimos hoje pela manhã, é para o bem da igreja. Logo, quando você ouve a pregação, quantas vezes nós já vimos isso aqui? A voz é do homem, mas a palavra é de Deus. Um dos catecismos mais antigos da igreja diz exatamente isso. A pregação fiel da Escritura é a palavra de Deus. É Cristo conduzindo o seu povo. Calvino dizia, Cristo, ele conduz o seu povo por meio da pregação da palavra. É o cetro pelo qual Cristo conduz a sua igreja. Então, se você quer ver Cristo hoje, não precisa ter um sonho, não precisa ter uma imaginação, basta você ver. Na minha igreja tem pregação da palavra. Cristo está no nosso meio. Mas Lucas, voltando para Atos capítulo 1, ele tinha um objetivo, um destinatário a quem endereçava os seus 2 volumes da sua grande obra. O verso 1 diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Irmão, sem querer lhe cansar, volte comigo para Lucas capítulo 1. Se você puder deixar os 2 textos marcados, seria melhor. Lucas 1. Há uma grande discussão a respeito de quem é Teófilo, porque a palavra Teófilo é a junção de 2 palavras, né? Deus e amado, ou seja, seria aquele a quem Deus ama ou aquele que ama a Deus. Isso é a palavra Teófilo. Alguns estudiosos vão dizer que Teófilo não é uma pessoa, mas Teófilo é um título. Teófilo é alguém que ama a Deus. Mas deixe-me tentar argumentar contrário a essa posição. Lucas capítulo 1. Visto que muitos houve que empreenderam a narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo. Ora, se Teófilo é uma maneira de tratamento, excelentíssimo também é. Então, excelentíssimo e ainda outra forma de tratamento, isso não tem lógica, irmãos. Teófilo era um nome comum da época. Então, Teófilo, muito provavelmente, era um homem do Império Romano, de alta posição, que ouviu falar de Cristo, que tinha algumas informações a respeito do Senhor, mas a fé dele ainda era dúbia. Se lembram qual foi a última ordem de Cristo? Em Mateus 28, ele diz, fazei discípulos. O que é que Lucas está fazendo aqui? Discípulo. Ele está usando o tempo dele para discipular Teófilo. Ele vai fazer uma pesquisa enorme para falar para esse homem, o excelentíssimo Teófilo,
tudo aquilo que ele precisava saber a respeito do Evangelho. Logo que ele vai explicar aqui, ele não explica de boca também. Ele diz, eu vou te dar por escrito. Interessante, Lucas não tinha provavelmente acesso a todas as cartas. Os evangelhos, provavelmente ele também não tinha acesso àquilo que foi escrito. Então, a fonte de pesquisa, ele diz no verso 2, foram as testemunhas oculares e os ministros da palavra. Então, ele conversava com um e conversava com outro, que participaram daquele momento com Cristo, e ele, ao invés de chamar Teófilo para outra conversa, ou seja, para transmitir por tradução oral, ele diz, não vou fazer isso, eu vou escrever. Isso é fantástico, irmãos. Houve um pequeno período de tempo onde a palavra de Deus foi preservada pelo seu Espírito, oralmente. Mas esse nunca foi o modo adequado, ou pelo menos mais adequado, que Deus resolveu para guardar sua palavra. Ele mandou escrevê-la. Ele ouviu e, por meio da inspiração do Espírito Santo, ele escreve. Fico me perguntando, irmãos, se essa estrutura de revelação da tradição oral para a escritura, como diz os nossos símbolos de fé, para nos privar de todas as tentações de Satanás, das sugestões de Satanás, para que nós ouçamos muita coisa diferente, que a igreja do século XXI, com toda a Bíblia pronta e escrita, ainda deseja voltar para aquelas antigas práticas de ouvir alguém falando a respeito de algo que não foi revelado. Eu tenho que ouvir uma novidade. Eu não me contento com o que está escrito. Você imagina a situação, Teófilo sendo discipulado por Lucas, ele diz, não, seus escritos são muito bons, mas eu vou escutar outros ainda. Não. A palavra de Deus que foi escrita por meio de Lucas era suficiente para exercitar a fé de Teófilo. Assim como ela é suficiente, irmãos. Teófilo tinha um evangelho e o livro de Atos. Você tem a Bíblia toda. Ao mesmo tempo, aqueles que creem na suficiência da Escritura, creem em parte, porque muitas vezes nós não ensinamos ela na nossa casa. Se ela é suficiente para a minha vida, para o que eu creio e para como eu devo me portar, por que eu não falo isso para a minha família? Se Lucas, como pastor, como alguém separado por Deus para essa obra, teve que ser zeloso, por que eu não sou zeloso com minha casa? Por que eu não sou zeloso com a igreja que minha família vai participar? Mudo de uma hora para outra, né, e fico nessa pendenga. Como é que eu vivo? Eu vivo de acordo com o que está escrito. Eu prego o que está escrito. Eu ensino o que está escrito. Não o que eu ouvi falar. E aí vem a estrutura do próprio texto, voltando para Atos. Nós já temos autoria, propósito, nós temos já o destinatário. Qual a estrutura do livro de Atos? Como Cristo é quem está ensinando aqui por meio do Espírito Santo, né? E eu acabei me esquecendo aqui de dar o título, né? Esse título não é meu, mas um autor do século XVII diz assim, que são atos e ensinos do Espírito de Cristo por meio dos apóstolos. É longo como os puritanos sempre gostavam de fazer. Mas é o título mais abrangente, porque são atos e ensinos de Cristo, pelo seu Espírito, por meio dos apóstolos. Esse é um título, entendo eu, que faz jus ao texto. E o texto tem uma estrutura, que foi o próprio Cristo que deu. Verso 8 do capítulo 1. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria,
até os confins da terra. Essa aqui é a estrutura do texto. Ele é dividido em uma parte em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Preste atenção se não é assim. Capítulo 1, onde se dá, veja, parte 1, aliás, capítulo 2, a partir do verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Ora, estavam habitando em Jerusalém. Do capítulo 1 ao capítulo 7, a história se dá em Jerusalém. É a primeira parte do livro. A segunda parte, capítulo 8, veja se a mudança não é imediata. Verso 1. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. A segunda e a terceira parte do livro. Judéia e Samaria. Capítulo 8 até o capítulo 12, Judéia e Samaria. Agora capítulo 13, por favor. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, Barnabé e Saulo, que vai ser depois chamado de Paulo, eles vão sair para a obra missionária. Partindo de onde? Você tem já Jerusalém, Judéia e Samaria tomadas pela igreja. Agora eles vão para os confins da terra. Final da obra missionária, capítulo 28, últimos versículos. Verso 16. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Eles começaram em Jerusalém, estavam onde? Roma. O que é que Paulo foi fazer em Roma? Paulo estava preso. Aí você entende, o progresso do Evangelho, ele não está imediatamente ligado à prosperidade humana na minha vida. Que para o Evangelho chegar nos confins da terra, em Roma, na capital do império, Paulo estava preso. Não importa o que a igreja passa, o que importa é que o Evangelho continua prosseguindo. Lembre-se, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O texto termina assim, em verso 30. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Esses homens tinham medo de pregar, irmãos, muitas vezes. Medo da perseguição, medo da morte, medo da dor. Mas quando Cristo diz assim, vocês vão ser minhas testemunhas, quando o Espírito Santo descer, o Espírito Santo reveste um crente de poder. E aí Pedro, que era um homem frouxo, negou Cristo 3 vezes. Ele diz em Atos capítulo 5, mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Ameaçado de morte, ele prefere obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Paulo
preso em Roma por pregar o evangelho. Ele diz: que bênção, tem uma casa alugada. Venham todos, eu vou pregar o evangelho aqui. Porque se cumpre a promessa do Senhor. O evangelho chegou em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. É um bom começo para a igreja, mas ainda não é o final. Outra estrutura, rapidamente, irmãos, que acaba sendo mal vista e por isso leva a outro modelo de igreja equivocado, é a que se dá quando você lê em Atos 2, que a descida do Espírito Santo trouxe consigo línguas como de fogo, verso 3, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que ele falassem. É difícil falar sobre isso, irmão, num contexto pentecostal como o nosso, porque parece que a novidade somos nós e o que é histórico são eles. Não é assim. O pentecostalismo ele tem algo em torno de 100 anos. A reforma, 500. E a igreja como um todo, só no Novo Testamento, 2000. E você não tem essa ideia de que isso aqui foi se dando ao longo da história. Toda vez que alguém surgia com esse tipo de prática de falar em outra língua, ele era considerado herege. Basta você ler os livros de história da igreja. Mas por quê? Por que isso aqui se deu? Isso aqui não é fato. É fato. Eles falaram em outras línguas, mas em primeiro lugar, não era estranha. No sentido de que você falava lá, e ninguém entendia. Não, era uma língua, um idioma, porque a palavra que está sendo colocada aqui é idioma estrangeiro. Muitos reunidos em Jerusalém, e um falava no idioma estrangeiro e outro entendia no seu próprio idioma. Lê Atos 2, você vai ver isso. Mas qual é o ponto aqui da estrutura? Essa é a primeira vez que o Espírito Santo desce. O modelo de igreja pentecostal ele se baseia com a descida do Espírito Santo, a evidência é falar em língua. Mas o ponto de Lucas não é esse. Ele está dizendo aqui que está se consumando a promessa de Cristo na estrutura Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Onde eles estão agora? Em Jerusalém. Então, a palavra é pregada em Jerusalém. O que é que acontece? O Espírito Santo desce e sela o povo, as testemunhas, e vão ser dispersas. Essa é a primeira parte do texto, vocês já viram isso. Agora veja a segunda parte, como se dá. Capítulo 8, versículo 13. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Veja, Jerusalém já recebeu o Espírito Santo. Agora, a segunda parte do texto, Judéia e Samaria também precisam receber o Espírito Santo. Verso 16: porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Eles vão ser testemunhas em todos esses locais, e toda vez que a palavra é pregada e alguém recebe a palavra, vem a descida do Espírito e o dom de línguas. Porque é a evidência externa de algo que aconteceu no meu coração. Agora veja, continuando, capítulo 10, verso 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito. Qual era a admiração deles? A fé não é só do judeu. O Espírito Santo não é só do judeu, é também do gentil. Como é que eles iriam saber disso? O dom de línguas foi em Jerusalém, foi na Judéia e em Samaria. O último texto que vai falar sobre esse tema, Atos 19. Verso 1 a 7. Onde eles estão agora em Éfeso, já nos confins da terra.
Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Veja, o batismo de arrependimento, que exige arrependimento, não é o batismo de Cristo, é o batismo de João, que é de outra natureza, é do Antigo Testamento. Verso 4. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Veja só, aqui é o ponto de Palmer Robertson, no livro A Palavra Final. Se você crê que se fala em língua dessa maneira ainda hoje, você também tem que crer que as profecias estão em aberto. Porque a língua é um sinal profético, é dom revelatório. Então, se tem língua, tem profecia. Eu duvido que algum dos irmãos aqui esteja disposto a dizer que o cânon da Escritura está aberto. Obviamente que não. Então, por que tantas descidas do Espírito Santo, tanta língua em Atos, e você praticamente não vê nos outros textos? Porque estava se cumprindo a promessa. E iria descer o Espírito Santo em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Quando isso foi consumado, não tem mais descida do Espírito com dom de língua, porque é desnecessário. Já se comprovou, já se cumpriu o que Cristo disse. Vocês vão fazer discípulos por todas as nações. Todas as nações foram alcançadas pelo Evangelho. Nações da época, em Atos dos Apóstolos. Não resta dúvida sobre isso. Qual foi então o método que Deus usou? Atos tem 19 pregações. Nenhum outro livro da Bíblia tem mais pregação transcrita do que Atos. 19. 9 somente de Paulo, 8 de Pedro, 1 de Estevão, 1 de Tiago. Para deixar claro que o método que Cristo usou para esse crescimento da igreja de Jerusalém aos confins da terra foi a pregação da palavra. A igreja não cresce se a gente começar a fazer uma pesquisa de mercado e soubermos que se tivermos um bom departamento infantil, a igreja vai crescer. Se tivermos um grande grupo de louvor, a igreja vai crescer. Se tivermos uma obra missionária, organizada, vai crescer. Se tivermos uma grande ação social, vai crescer. Não, a igreja cresce com isso aqui, pregação fiel da Escritura. Pode não crescer como eu quero, mas cresce segundo o número dos eleitos que o Senhor preparou desde a eternidade. O que ensina o livro de Atos? O que Cristo continuou a fazer pelo seu Espírito por meio dos apóstolos. Ensina que a igreja não é propriedade de Israel, mas ela alcançou os gentios. Ensina que para que nós cumpramos a última ordem de Cristo, foi fazer discípulos de todas as nações, tem que haver pregação da palavra. Aqui está o livro chamado Atos dos Apóstolos. Sua teologia, sua autoria, seus propósitos e a glória de Deus sendo revelada pela expansão do Evangelho. Que modelo você ainda vai querer para a sua igreja? Missionária, evangelista, uma que parece mais uma igreja, mais uma ONG do que uma igreja. Uma igreja adepta aos jovens. Nós vamos querer, sim, uma igreja cheia de pregação com o Espírito Santo de Deus. Que cresce paulatinamente, mas cresce de maneira firme, pautada na doutrina dos apóstolos, na comunhão dos santos e na oração. Esse é o modelo de igreja bíblico
deixado pelo Senhor. Glória a Deus por isso, irmão. Amém. Fiquemos de pé, vamos orar ao Senhor. Deus nosso, Senhor da igreja, damos graças, ó Deus, pela tua bênção em nos conceder um livro tão glorioso como o livro de Atos. Podermos ter um vislumbre da glória do teu Filho nessa pregação. Como ele continua conduzindo a igreja, porque a igreja não está órfã, não está sozinha, é o Senhor que conduz por meio dos teus ministros. Então, só o que podemos pedir, Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia, especialmente da nossa igreja local. E tu te revelas por meio da pregação, conserva a pregação fiel nesse púlpito. Se o Senhor conduz a igreja por meio de diáconos e presbíteros, sustenta esses homens, Senhor Deus, para a pregação verdadeira e a vida correta, o governo, a disciplina, os sacramentos, tudo que nos foi dado para o nosso bem. Se a igreja viver em comunhão, nos ensina a viver assim também, Senhor. Para que o partir do pão não seja hipócrita, para que nossas orações não sejam rejeitadas, e para que nós possamos ver a igreja crescendo de maneira saudável. Essa é a tua igreja, Senhor, não nossa, mas nós nos alegramos em fazer parte dela. Seja louvado e engrandecido o teu nome, Senhor. Amém.